o milagre na vida do meu filho Pedro, que aconteceu dia 18/8, domingo agora, um atropelamento. Difícil expor isso em mídias sociais, mas como eu sempre falo para meus filhos, de alguma forma a gente trabalha aqui nas mídias sociais, só que se não for para expor nossos valores e princípios em Cristo Jesus, para usar como uma ferramenta de louvor ao Senhor, para que estar aqui numa vida que muitas das vezes é mentirosa, de ilusões que muitas pessoas passam? Então hoje eu venho com o meu coração muito alegre, agradecido a Deus, grato a Deus pelo livramento, mas também contrito pela dor que eu passei nesses dias, de ter presenciado tudo e de ser um pai que está sempre presente, que preserva muito pela integridade deles, pela vida deles. Eu daria minha vida quantas vezes fosse necessária por eles. Só Deus sabe o quanto eu amo os meus filhos. Eu orei a Deus para que eu tivesse filhos, companheiros, que nos divertíssemos juntos. E eu estava mais um dia crendo na palavra de Deus que o louvor ao Senhor não é necessariamente dentro de um templo religioso. Assim como eu falo nas orações, se Jesus voltar hoje, que Ele me pegue orando a Deus junto com meus filhos, estudando a palavra, dando um banho, brincando com eles de pipa, de bola, dando atenção à minha esposa. O nosso dia a dia é um louvor a Deus. E não apenas entrar dentro de um templo religioso uma vez por semana ou quantas vezes for. Esse dia começou com muitas preocupações. Nós já começamos o dia sem paz no nosso lar. O adversário ele sempre vai atacar o maior patrimônio, a maior fortaleza de Cristo na terra, a família. Com um pressentimento ruim e para sair de casa, para distrair a cabeça deles, sei, numa quadra de futebol, falei, vocês não querem jogar bola hoje? Não tem vento, porque tínhamos combinado de soltar pipa no domingo. Tentando convencê-los por um pressentimento, uma sensação ruim, o dia já não começou bem em casa, mas a ansiedade, nós já tínhamos combinado aquilo, os levou, não, pai, insistir, vamos lá sim, soltar pipa tal, e para agradá-los, eu fui. Chegando no local, não gostei do ambiente, já foi muito desagradável ali, música e outras coisas que os jovens hoje estragam a infância. Os jovens de hoje, eles atrapalham uma criança que está em fase de desenvolvimento por serem massa de manobra do pecado, dos seus prazeres, infelizmente. Mas enfim, se o ambiente não está bom, a gente que se muda, né? E a gente combinou, eu e meu filho mais velho ali, que nós iríamos ficar só um pouco, iríamos sair dali. Como o local estava muito barulho, nós estávamos em um certo local e mudamos apenas de quadra e tinha que atravessar a rua. Já foi mais uma preocupação minha, eu falei várias vezes para eles no carro, toma cuidado com essa rua, a gente vai atravessar uma vez só, vocês ficam lá no terreno, a gente vai soltar pipa lá no terreno. Só que nessa uma vez, o meu filho mais velho olhou para os dois lados, atravessou e estava erguendo o seu pipa já, quando o menor, ele saiu de perto de mim, não me esperou sair do carro, eu estava preparando um pipa, ele olhou para os dois lados, eu fiquei olhando ele, mas de repente um carro diferente dos outros que estavam passando em velocidade mais baixa, sabendo que ali tinha muita rotatividade de crianças. Esse carro passou em alta velocidade enquanto ele olhou para baixo e no momento que ele olhou para cima ele já estava atravessando, o carro veio e por Deus, por misericórdia, por um livramento divino, na velocidade que o carro pegou nele, ele correu, ele não parou, não paralisou como algumas pessoas, eu vejo acidentes, a gente acompanha bastante, sou brigadista também, de paralisar ele correu. Quando ele correu, eu sempre falo para ele, atleta e tanto, e por ele correr tanto, graças ao bom Deus, a sua mão divina ali, que foi a libertação, sim. Por ele ter corrido, bateu apenas de raspão no carro, que derrubou ele e jogou na guia. Só de lembrar a cena é muito difícil para mim. O desespero do meu olhar, a angústia é inexplicável. No chão, mesmo sangrando, desespero, meu grito de desespero, ele falou, pai, eu estou bem. E depois caiu em si e chorou. Mas primeiro ele foi forte. É um menino que passa tranquilidade em meio ao caos. Tenho palavras para agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho na minha vida. O outro também, na hora que viu aquela situação, clamou a Deus pelo seu irmão, em desespero. E percebendo a consciência do meu filho, os locais de machucado ali, eu resolvi esquecer o infrator, o perdoa por ser um jovem ainda e não entender da vida, que Deus possa fazer justiça da sua forma e ensiná-lo os caminhos corretos. Mas enfim, o meu foco era no meu filho, o peguei, sei que está errado eu o pegar no colo, para os especialistas de plantão aqui que estão assistindo o vídeo, que eu sei que às vezes até mesmo nesses momentos de caos tem pessoas que em vez de ficar quietas, se não sabem o que falar, falam e atrapalham a mente de quem está passando por uma recuperação dessa. Principalmente a criança, você pai, você mãe que vai levar seus filhos para visitar alguém da sua família, sofreu um acidente, que está com uma doença, instrua os seus filhos do que falar, do que não falar. A palavra ela machuca e é como uma flecha lançada, não tem mais volta. Então eu sei sim que eu agi de forma errada nesse sentido, mas espero que você nunca tenha o desespero, a angústia
as emoções, a bagunça de emoções que eu senti naquele momento. Ao mesmo tempo, eu mantive frieza e tranquilidade para resolver a situação, sabendo que ele não tinha nenhuma lesão ali séria. Peguei ele, o meu filho mais velho entrou no carro, socorri ele direto para o hospital, que foram os minutos mais longos da minha vida. E ali a ficha caiu no carro. Enquanto eu dirigia para o hospital, o desespero me tomou conta, mas meu filho mais velho é um anjo também de Deus na minha vida. Eu falo que filhos são para você deixar o menino hedonista que você é e se tornar um homem quando você se torna pai. Não há palavra mais preciosa para mim do que pai. Por isso, Pai Celestial, por isso quando pensamos no sacrifício de Jesus na cruz, Deus entregar o seu unigênito Filho, nós entendemos o amor, quão grande é o amor de Deus por nós. Meu filho mais velho falou bem assim para mim: pai, fica tranquilo, se acalma, senão você vai deixar nós mais nervosos ainda. Pegou no ombro do seu irmão, abraçou, fez uma oração para ele, com as palavrinhas dele: Senhor, guarde meu irmão. Eu sei que às vezes eu chamo ele de chato, eu sei que às vezes eu reclamo dele, mas o Senhor sabe o quanto eu amo. E orou do jeitinho dele, com as palavras dele. Naquele momento foi um ato de emoção para todos nós ali, nós três, que eu sei que o Espírito Santo, Deus, estava conosco ali. Que eu falo sempre para meus filhos: vocês podem fracassar no trabalho, na profissão, na vida financeira, no que vocês escolherem, eu vou apoiar de acordo obviamente com valores e princípios, eu vou apoiar vocês a serem o que quiserem na profissão. O importante mesmo é vocês nunca fracassarem, primeiramente com Deus e segundo com a sua família, porque não adianta nada sucesso lá fora e dentro do seu lar você ser um fracasso. Aquela oração do meu filho mais velho me mostrou o quanto vale a pena estar plantando e nesses momentos enxergar o operar de Deus. Esse momento de muita emoção ali, um choro de angústia, mas ao mesmo tempo de ufa, que livramento. Meu filho mais novo até falou: foi a primeira vez, pai, que eu te vi chorar. E foi mesmo. O meu filho mais velho eu tinha visto uma vez só. Um momento, acho que de adoração a Deus, algo do tipo. É o que eu sempre falo para eles: a gente não é proibido de chorar, nós homens, mas nós devemos nos ajoelhar e chorar perante apenas um ser, que é Deus, nosso Pai. O restante, os homens, podem matar o corpo, mas Deus pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Nossa vida é breve, passageira aqui na Terra. Somos apenas seres espirituais vivendo uma experiência terrena, acredito eu. E naquele momento foi o momento que eu tive a oportunidade de louvar a Deus em meio ao caos, em olhar para os meus filhos e entender o porquê vale a pena falar de Cristo para eles. Naquele momento que meu filho menor, meu filho maior, orou a Deus, os dois clamaram, libertação foi algo grandioso em nossas vidas e o agradecimento deles foi genuíno. São anjos de Deus. E aquela petição a Deus, aquela oração, aquilo me construiu ainda mais. É difícil de superar, é uma imagem que ficará para sempre na minha cabeça. Nunca conseguirei esquecer aquilo que houve ali, a sinal de impotência, a sensação de não poder estar no lugar dele, de não dar tempo de grudar a ele, não deixar ele atravessar, de gritar, de fazer qualquer coisa. Mas foi permissão de Deus, e essa permissão de Deus preservou a vida dele, preservou a integridade dele, a consciência dele. Ele tem muito ainda o que viver nessa terra. Aquela passagem de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse versículo nunca fez tanto sentido. Eu queria aproveitar esse livramento, isso que ocorreu na vida do meu filho, para expor um pouco sobre isso, para você que está assistindo, você que é pai, às vezes reclamando aí da bagunça do seu filho, do dia a dia, da correria, dos gastos, o quão é importante nós agradecermos a Deus e entendermos que até o mal, o adversário, ele tem o poder limitado de agir em nossa vida para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o propósito de Deus não é somente na benção, da teologia, da prosperidade, da cura. Meu propósito nesse testemunho de um milagre, de trazê-los verdadeiramente preocupados, um alívio. Ele está bem. Passamos uma noite dificílima de observação. Os enfermeiros diziam ser um grande milagre. Nenhuma lesão, nenhum dente quebrado, nada. Apenas as marcas que ficaram de um milagre. Apenas a história para aqueles que vivem e ainda virão a existir, de uma libertação. Ele tem muito o que fazer neste mundo ainda. Tem muitas almas para ganhar para Jesus. Tem muitas pessoas para abençoar com seus dons e talentos. Se assim Deus permitir, tem uma família forte, abençoada para constituir e tem vida, tem propósito, tem Deus.
agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Assim como a política, a educação tradicional, os negócios, a religião, a espiritualidade em Deus está corrompida, mais do que em todas as eras existentes. Com o advento de teologias como da libertação, prosperidade e outras, os cristãos acreditam que qualquer tragédia seja castigo de Deus, seja um sinal de não estar em Deus. Tenho certeza que até no meio dos que me amam pode passar na cabeça, por terem crenças diferentes na parte espiritual. Quando falta conhecimento bíblico, se sobra conhecimento superficial humano, achismos, crenças diabólicas, egoísmo. Pense comigo, quem Deus amava mais, Davi ou João Batista? Davi, em meio a riquezas, honrarias, muita prosperidade material, por exemplo, somente sua doação para o templo foi equivalente a 6 bilhões de dólares no dinheiro atual, são mais de 3.400 toneladas de ouro, mais de 34 mil toneladas de prata para serem usadas na construção. Além disso, uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. João Batista comendo gafanhotos e mel no deserto, vestindo traças de roupas. Jesus amava Paulo? Olha a vida de Paulo. Picado por cobra, sofreu naufrágio, várias prisões, as maiores cartas que nós temos hoje, e por isso a homenagem do meu filho Saulo foi exatamente pela vida inspiradora do apóstolo Paulo. Em meio a tantas guerras e tragédias, ele trouxe a paz e disse a maior frase que eu uso até mesmo na bio do meu Instagram: meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Paulo entendeu que a verdadeira riqueza e felicidade está em Deus. Em adversidades como essa, o agir de Deus é tão grande que, quando comparado a conquistas, são infinitamente superiores em santificação. Ao conquistar algo, por exemplo, quando eles ganharam uma competição, eu louvei a Deus, glorifiquei junto à minha esposa, me alegrei muito com eles, mas com isso que aconteceu na vida do Pedro, todos os dias, eu vou olhar nas suas marcas e a fome e a vontade de viver nele em seus olhos, após um livramento desses, sentirei gratidão, carência e necessidade de me aproximar de Deus, de me santificar e estar vigilante em todos os momentos contra os males que tentam nos destruir, eu, minha esposa, o nosso ego, nossos defeitos, muitas das vezes sendo nós o maior inimigo de nós mesmos. Sentir essa necessidade e carência de Deus, de louvá-lo, de engrandecer o nome dele diariamente, de me santificar e me aproximar mais dele, deixar coisas superficiais deste mundo que muitas das vezes nos afasta de Deus e dele, com seus 8 anos, 6 meses e poucos dias de vida, como eu via lá na hora que estava em observação no hospital, na plaquinha, refletir como Deus é grande na vida dele, assim como ele orou ontem. Em família nós temos o hábito diariamente de orarmos ao Senhor, após uma leitura e explanação bíblica que eu faço. Eu acredito que o pai, ele deve ser o maior evangelizador, o papel é do pai de evangelizar os seus filhos. Orando a Deus, ele agradeceu pelo livramento e chorou. Chorou de alívio, chorou por estar vivo, chorou por novamente estar com seus planos de criança, vontade de brincar, de se divertir, de comer algo diferente, de comprar um brinquedo. Porque na segunda-feira, após esse acontecido, ele ficou muito mal, ele ficou quietinho, as pessoas que iram visitar ele, ele não falava nada, apenas no cobertinha, deitadinho, mas já se recuperou, assim como vocês viram na imagem. Em casa, eu, minha esposa e nossos filhos, teremos a oportunidade de santificar-nos e de glorificarmos a Deus, o milagre que ele proporcionou a nós, essa segunda vida ao meu filho Pedro, assim como vários outros acontecidos em nossa vida, mas esse foi o mais pesado, o mais difícil de superar. Estou processando muitas coisas, mas acredito que esse depoimento, esse testemunho, deveria ser compartilhado, deveria ser exposto aqui nas mídias sociais, para que você que está passando por um momento de desespero, de falência, de tragédia, de doença, de acidente, seja o que for, saber que o agir de Deus não está apenas na prosperidade, na família abençoada, na empresa indo bem, no seu emprego, mas sim, muitas das vezes, em meio ao caos, Deus opera. Lembra de Jó? Lembra de Paulo, Pedro, Tiago, o modo que eles foram mortos e perseguidos? Lembra a perseguição que Jó teve dos seus próprios amigos, que tentavam justificar tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele como um afastamento de Deus, o pecado na vida dele, mesmo sendo um homem honrado, que estava diariamente orando pelos seus filhos, pela alma deles. Mas Deus permitiu o mal agir naquele momento, permitiu para a santificação de Jó. Ele recebeu tudo dobrado após isso. E se não recebesse? Paulo não se importou com isso. Todas as coisas são para mim esterco perante a grandiosidade da obra de Cristo, perante as riquezas imensuráveis dos céus, onde os tesouros não são roubados e nem a ferrugem o corrói. Sou grato a Deus por isso.
Louvo a Deus por você, por sua família, que Deus te abençoe. Orem por nós, para a recuperação do Pedro, para a minha recuperação, da família que ainda está abalada com o caso. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.